A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmão, como os irmãos estão? Eu estou bem para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu vim falar aqui acerca de um assunto que é de muita importância. A gente está falando sobre esse assunto com os nossos irmãos cristãos e até mesmo com o povo do mundo, tá? Porque é uma doença que é a depressão que tem matado muitos, tá? Muitos mesmo. Então, eu venho falar aqui acerca de estar auxiliando, aconselhando, até mesmo os irmãos que lidam com as pessoas, tá bom? Eu também vou estar aqui falando outras vezes sobre esse assunto e como lidar com ela, tá? Irmãos, como eu falei no outro vídeo, quando eu me afastei do Senhor Jesus Cristo, que eu adquiri uma depressão, tá? E eu falei no outro vídeo também que eu não tive contentamento no meu dia não, porque eu me afastei do Senhor Jesus Cristo. Então, tinha pessoas que colocavam esse julgo nas minhas costas de que eu tinha demônios. Então não pode, irmão, não pode, porque é excesso de passado. É tudo que a pessoa sofreu. Vamos supor, a depressão ela pode vir da infância, acerca de problemas familiares, bullying que a criança pode sofrer na escola, os pais têm que aconselhar acerca disso. Pode vir da juventude, da adolescência, um namoro que não deu certo, pode vir já com seus 40 anos, casamento que não deu certo, até mesmo na parte de idoso, né? Pode acontecer. Então, não é um assunto que a gente tem que respaldar como demônio, não, irmão. Grandes homens de Deus tiveram depressão, isso é na base bíblica, tá? Jó teve depressão, Jonas teve depressão, Moisés teve depressão, Elias teve depressão. Elias, ele era um homem, um profeta corajoso de Deus, né? Ele matou os 400 profetas de Baal, mas quando Jezabel ficou sabendo que ele fez isso, Jezabel queria matá-lo, entendeu? E ele fugiu para uma caverna. Ele fugiu para uma caverna. E ali ele desejou a morte. Ele desejou a morte. Então, irmãos, a gente tem que... Mas Deus pegou, mandou ele sair da caverna e deu consolo para ele. Então é sobre isso que eu venho falar. A gente, cristão, não estamos imunes disso, não. A gente que é cristão não está imune disso, não. Porque a gente sofre perseguição, a gente sofre calúnia, a gente sofre falso testemunho, né? Então a gente também tá vulnerável a isso, viu? Tá vulnerável, então a gente nunca pode falar assim, tratar um depressivo como endemoniado. Ele não é. Ele não é, tá? Ele não é. É uma doença da natureza humana e também tem que ser tratada. Inclusive, hoje em dia tem irmãs nossas que são psicólogas, que ajuda nessa área, tá bom? Então, para os meus irmãos que têm depressão, não coloque um jugo, né, nas costas de vocês, assim, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu tenho que fazer a obra dele, eu sou depressiva. Eu aconselho os irmãos que têm depressão, que são fraquinhos, que sim, tem irmãos nossos que têm depressão, são mais fraquinhos. Paulo ajudava Timóteo. Paulo ajudava Timóteo nisso, entendeu? Porque Paulo era mais forte, né? Era mais forte. Tem irmãos nossos mais fraquinhos? Tem. Então, os irmãos mais fraquinhos, se cuidem, se cuidem. O fato de vocês se cuidarem, né? Isso eu digo para os irmãos que são cristãos e para você também que é do mundo, tá? O fato de vocês se cuidarem, o Senhor Jesus Cristo já se agrada, porque tem depressivo que fica uma semana, 2 semanas sem conseguir tomar banho. Familiares, ajudem, ajudem, tá? Isso é uma doença muito grave e tem matado muitos, porque tem pensamentos suicidas, tá? Infelizmente, os depressivos têm pensamento suicida, tá? Até o profeta Elias desejou a morte, e isso é na base bíblica, tá? E ele era um homem de Deus, tá? Ele era um homem de Deus e ele não tinha demônio, não. Por que os depressivos de hoje em dia as pessoas vão ficar falando, eu vou orar em você e o demônio vai sair? Não, não é. Depressão não é demônio, tá? É uma doença e tem que ser tratada, tá? Irmã Cristiane, o Senhor Jesus Cristo cura, cura. Mas se você tem insônia, ele também deixou a sua sabedoria para o homem da terra tratar o depressivo. Sim, o depressivo também tem que tomar tranquilizante, às vezes ele pode sofrer de insônia.
Isso pode partir da fase infantil, da fase adolescente, da fase adulta e é tratado com medicamento para dormir. A gente não pode ser ignorante, a gente tem que sempre pedir o quê? Sabedoria para Deus, sabedoria para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos que têm depressão, não colocam um fardo assim, ai, eu tenho depressão e eu tenho que fazer o ID do Senhor, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, cuide de vocês, levante manhã, porque pode ser ter irmão que sofre de depressão, que moram sozinhos. Levante de manhã, escove os dentes, toma o seu banho, senta, porque olha só, a depressão é uma doença assim tão grave que é, é muita tristeza que a pessoa acaba acumulando no seu psicológico, entendeu? E acaba transmitindo para o corpo. A depressão dá até fraqueza, irmãos. Fraqueza. Em alguns casos tira fome, em outros casos dá muita fome, tá? Então é uma doença que tem que ser tratada com bastante amor, com bastante atenção. E os depressivos também, tá? Quando vocês se sentirem angustiados, quando vocês se sentirem muito tristes, que vem pensamento sim. Aonde o inimigo atua, tá? Ele é sujo, tá? A depressão é da natureza humana? É. Mas o inimigo atua com pensamentos suicidas. Ele joga setas malignas. Inclusive, eu já preguei. Se eu não preguei, vou estar pregando sobre setas malignas. Ele começa a falar pro depressivo que o depressivo não é amado, que o depressivo não tem valor, que o depressivo não vale para nada, tá? E a pessoa vai acabando se desvalorizando e querendo cometer o ato suicida, tá? Infelizmente, irmãos, antigamente o INSS aposentava os depressivos, tá? Eu tô sempre falando aqui sobre essa doença. O INSS aposentava os depressivos. Eu acho uma covardia o que o INSS fez de tirar o direito dos depressivos, né? Se aposentarem. Por quê, irmã? Porque veja bem, eles têm uma depressão, eles têm uma limitação. O depressivo ele tem uma limitação física, porque o excesso da tristeza na mente deles são tão grande, que reflete pro corpo, tá? E aí fala assim, alguns psicólogos, acho que a maioria e também a maioria dos médicos, assim, tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. Aí o depressivo, e aconteceu o caso já de eu ver também, de eu evangelizar uma vida e ver isso também, tá? O depressivo vai trabalhar na empresa, ele acaba sendo perseguido, ele acaba sendo maltratado. E quem é depressivo é muito sensível. Qualquer coisa que acontece, eles entram em crise, eles podem surtar também. Então, eu oro muito para Deus, tá? Eu oro muito para Deus estar colocando pessoas responsáveis dentro do INSS que venham olhar com mais amor para os depressivos e que volte a aposentá-lo eles, né? Porque ali eles vão ter o alimento deles, ali eles vão ter como, às vezes não tem nem... Gente, vocês têm noção, esses médicos do INSS que tiraram os direitos do depressivo, eles têm que ir no CAPS, ver também que tem depressivos que estão morando até em abrigos, tá? Não que eu tô falando que as outras meninas, eles são melhores que as outras meninas, mas eles acabam tendo surtos. E é um bando de responsável que tirou o direito dos depressivos. Porque eles têm surto, mesmo que eles tomam remédio, eles se tranquilizam ali, mas aí vem a falta de amor, que aí eles acabam se deparando na empresa, no trabalho, né? Que quem tem aí que trabalha em supermercado, que é um lugar que tem que lidar com o cliente, eles não têm, alguns não têm, sabe? Eles ficam ali naquela tristeza, naquele mundo deles, e a gente não pode julgar. Não pode julgar. Então foram responsáveis sim, tá? Não foram responsáveis sim de ter tirado o direito da carteirinha dos depressivos. Foram responsáveis de terem tirado o direito da aposentadoria dos depressivos. Mas que olha só, tem que trabalhar para sair da depressão. Toma calmante. Aí tá, olha só para você ver como é falta de sabedoria do homem. Os calmantes têm reações adversas terríveis, tá? No dia seguinte, o depressivo tem que levantar com as reações adversas dos remédios. Tem que ir trabalhar. Também tem lá na bula
a agitação das reações dos remédios. Então, pesquisem os doutores aí que tiraram o direito dos depressivos. Se vocês foram responsáveis de fazer isso, eu oro a Deus que volte o direito dos depressivos, tá? Então, você, depressivo, que não tem uma renda, fala, mas eu tô nos caminhos do Senhor, tenho que fazer a obra do Senhor. O Senhor se alegra de ver você cuidando do templo do Espírito Santo, tá? E se cuidando também, tá? E se cuidando. Eu fico feliz de saber daqueles que têm família, que tem uma família que cuida, que tem uma família que cuida, né? Mas se não tiver igreja, dá auxílio, dá auxílio. Porque tem muitos depressivos que estão sem auxílio nenhum, e acaba indo até para abrigos e aí tem até pensamentos suicidas, tá? Porque acabam se sobrecarregando. E olha a falta de responsabilidade desses médicos do INSS, tá? Eles deveriam sair do banco deles e dar uma passada lá no CAPS para ver como que tá a situação, tá? Outra coisa que eu vou falar, se você é depressivo, você vê que você tem condições, né? Tipo, você pode se encontrar. Inclusive, eu oro que esse vídeo chegue até você se você estiver num abrigo, tem depressão. Vá para frente de uma bomboniere e peça assim, senhor, senhora, se eu poderia me abençoar com uma caixa de paçoca, para me vender paçoca, para vocês saírem. E não só os depressivos, qualquer menina que estiver no abrigo, tá bom? Vocês vender paçoca, é bom. Uma paçoca hoje é R$1, tá? 100 que vocês venderem por dia ou 200, vão ganhar R$200. Então dá para vocês acabarem tendo a estabilidade de vocês. Eu digo isso porque a gente, infelizmente, o Senhor Jesus Cristo falou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O amor das pessoas estão frio. Estão frio. Então, o depressivo, o que ele mais requer, por ele ter sofrido tanto na vida, o que ele mais quer é o quê? Amor. Porque ele só deparou com mal. Só com mal, só fizeram maldade, acerca dessas coisas, entendeu? Então, cuide de vocês mesmos. Não é, mas eu não tô sendo você egoísta, mas eu não tenho que. Nem todos os depressivos, não. Paulo ia visitar Timóteo, Timóteo era bem fraquinho. Os 19 irmãos de Timóteo era muito bem cuidado por Paulo, porque Paulo era um homem forte, tá? Paulo era um homem forte, era um homem longânimo, né? Então, sim, os irmãos que são mais fortes aí na fé, que aguentam mais, ajudem a cuidar dos irmãos depressivos, tá bom? A igreja do Senhor é para isso, tá? Eu vou estar falando aqui sobre depressão várias vezes, tá? Entre outros assuntos também que gera em redor disso, tá? Que é namoro, que é problemas familiares, tá bom? Até mesmo bullying, tá? É terrível, tá? Em outros vídeos eu posso estar conversando com os irmãos acerca disso. Fica na paz, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo ama vocês. Nunca tire a vida de vocês. A vida de vocês é preciosa pro Senhor, tá? E Ele ama vocês.